Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que beleza estar por aqui uma vez mais. Galera, VSM, mapeamento de fluxo de valor. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer uma explanação aqui, breve, para que nós possamos. Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Invistam na base da empresa de vocês. Formem, eduquem a galera da base, eduquem os operadores, eduquem a galera da limpeza, eduque esse pessoal para que quando você for rodar qualquer tipo de projeto na sua empresa, o sistema funciona sozinho. Tem muita gente que bate na tecla que você precisa treinar somente os líderes e os líderes repassam. As pessoas absorvem mais quando você traz um ente de fora e fica mais barato, pessoal. Fica mais barato, fica mais fácil, mais fluido. Mande o seu time base para treinar. Ah, Rodrigo, mas aí eu vou perder produção, eu vou perder tempo de trabalho, a galera não quer saber de nada. Pessoal, invista no seu pessoal operacional, logo mais você não os terá. Você não os terá, porque eles vão, você vai precisar, que a tecnologia está chegando, galera. A tecnologia está chegando. Empresas que não têm tecnologia não vão aguentar o baque. E aí os funcionários, eles vão precisar ser multitarefas. Você vai precisar ter um corpo muito técnico. Comece a investir, porque eu vou falar, o seu líder não vai descer para regular a máquina. Ele não vai. O seu líder não vai sair do escritório, principalmente naqueles dias de calor, e vai lá na máquina para regular a máquina. Ele não vai fazer isso daí. Se você começar a pôr ele para fazer isso, ele vai arrumar outro emprego. Então, invista na sua base. Pega aqueles colaboradores, invista neles, leve eles para fazer treinamentos, workshops, para que eles possam participar de feiras. Invista no pessoal de base. Esse é o recado que eu deixo logo no início desse vídeo, tá ok? Se você quiser acompanhar o conteúdo vai estar no YouTube. Se você quiser acompanhar depois, vai lá no YouTube. Eu vou fazer o seguinte: eu vou postar todo o conteúdo aqui no LinkedIn, mas como vocês vão ver só as primeiras partes, né? A primeira parte, depois ninguém vai. Então, lá no primeiro link dos comentários tem o vídeo do YouTube e, e vocês vão lá no YouTube se vocês quiserem assistir o resto do vídeo, tá ok? Nós vamos continuar falando de VSM. Eu vou dar uma relembrada aqui, tá? Eu vi um videozinho, pessoal. Eu vi um videozinho esse tempo atrás. Eu ia tentar trazer ele para cá, mas esse negócio de direitos autorais, essas coisas é muito complexa. Mas a eliminação de desperdício que o VSM traz, que mapear fluxo de valor traz, é significativo demais. Até nos processos administrativos. Então, se você tem aí esse contexto, busque essa ferramenta, que essa ferramenta ela é pauleira, ela é top demais, tá ok? Então a gente deu entendido do que é VSM, como funciona, os benefícios, para quem é. Nós falamos um pouquinho das métricas, lead time, cycle time, tech time, wipe. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho de como implementar. E aí nós vamos cortar esses vídeos para que nós possamos, de fato, entender aí os processos, tá ok? Selecionar famílias de produtos. Olha que legal. Eu presumo que você saiba o que é uma família de produto. Eu presumo que você saiba o que é uma família de produto, tá ok? Então, partindo do princípio que você saiba o que é uma família de produto, então nós iremos continuar aqui. Seleciona. Ah lá, ó, 6 passos para mapear e otimizar os seus processos com eficiência comprovada. Pessoal, existem N jeitos de fazer. Existem N maneiras de existem várias ferramentas, inclusive, para você mapear fluxo de valor, tá? Mas o conceito é o mesmo. O conceito de todas as ferramentas é a mesma, tá ok? O Sebrae usa um, o Senai usa outro, algumas consultorias especializadas vão utilizar os seus métodos próprios, também validados, é claro, né? Também é uma boa maneira de você conseguir
trabalhar com esse contexto, tá bom? Selecionar a família de produtos. Identifique a escolha de uma Identifique e escolha uma família de produtos que compartilhe processos similares e represente uma parcela significativa do volume de produção. Então, atividades principais: análise de volume versus variedade, agrupamento por similaridade de processo, priorização de impacto no negócio e definição do escopo do mapeamento. Então, algumas ferramentas que a gente utiliza nesse processo: matriz de produto, análise ABC e diagrama de Pareto, pessoal. É muito legal, e depois é claro que nós vamos voltar e entender várias funções. Aqui nós temos alguns símbolos que a gente vai entender. Mas é muito. Eu fico tremendamente apaixonado porque como que é simples a aplicação de alguns conceitos que de nome, às vezes dá medo. Quando você entra para estudar, você fala, nossa, você viu uns nomes complexos, mas quando você vai pro Gemba, quando você vai para a realidade, quando você vai descer, é tão simples o conceito, é tão fácil que a gente se surpreende, a gente fala, puxa vida, e eu tô tentando complicar um contexto e o contexto é tão simples. Então, algumas ferramentas. Então, é analisar o volume versus a variedade, agrupar por similaridade de processos. Olha só, similaridade de processo, priorização por impacto no negócio e definição do escopo de mapeamento. Eu vou tentar, pessoal, eu estou com um cliente e eu vou tentar trazer para vocês, porque a gente está trabalhando a parte sistemática desse nosso cliente. E aí nós vamos trabalhar uma coisa muito interessante, que é mapeamento de fluxo de valor. É uma empresa pequena, então eu vou pedir autorização para ele deixar eu gravar na hora que a gente estiver fazendo essa etapa, e vocês vão perceber o quanto que é simples você trabalhar esse contexto. Mapear o estado atual. Caminhe pelo processo e documente visualmente como o trabalho realmente flui, incluindo todos os desperdícios e problemas. Existem várias ferramentas, mas tem a galera que já trabalha com tablet, mas eu já vi consultor trabalhar com um caderno mesmo. O cara pega um caderno e vai na fábrica, ele vai desenhando o processo, mas os caras... É por isso que é legal você aprender com os mais velhos. Porque depois, quando chega a tecnologia, facilita, mas se você não tem o conceito gravado, dificulta, tá? Os caras, eles desenham um fluxo muito fácil. Para eles é muito fácil pensar, por quê? Eles todo dia fazem isso, todos os dias eles fazem isso, todos os dias eles fazem isso. Então é muito fácil para eles mapear esse fluxo. E eles já vão assimilando, pensando no contexto total das outras empresas que eles conhecem, eles já sabem onde eles vão aplicar algumas soluções, tá? Caminhada pelo Gemba, coleta de dados em tempo real, identificação de desperdícios e mapeamento do fluxo de informações. Algumas ferramentas, os símbolos, né? O cronômetro, um contador e formulários de coleta. O terceiro passo é analisar e calcular métricas. Calcule as métricas fundamentais, como lead time, cycle time, tech time, e identifique gargalos e oportunidade de melhoria. Então, o cálculo do tech time, a medição, a análise, identificação de gargalos, planilha de cálculos, software e calculadora Lean. Pessoal, esse terceiro passo, não sei se vocês já tiveram a possibilidade de estar com engenheiros, eles têm mesmo o cronômetro, eles soltam e vê o processo e travam, né, contador para ver as estimadas. Então tudo isso, pessoal, tudo isso é feito de forma muito orgânica, tudo isso é feito de forma muito humana. É claro que hoje, com algumas máquinas que tem aí, contadores e máquinas que já tem toda uma questão de tecnologia embutida, sensores para tudo quanto é lado, o próprio sensor já vai te dando essas informações. Mas a operação mesmo, o movimento do operador, às vezes a máquina acaba que não privilegiando tanto essa situação, tá ok? No quarto passo é desenhar o estado futuro.
como o processo deveria funcionar idealmente, eliminando desperdícios e criando fluxo contínuo orientado pelo cliente. Orientado pelo cliente. Aqui, pessoal, é meta. Aqui, geralmente, quando a gente vai mapear o fluxo de valor, nós estamos trabalhando com diminuição de tempo. Tá? Então, nós precisamos ter uma meta pré-estabelecida já de qual que é o tempo que nós queremos ganhar. Ok? Qual que é o tempo que nós... Existe uma empresa, esse eu não trabalhei nesse projeto não, mas partilhando certa vez com um colega, ele trabalhou numa empresa onde tinha um fornecedor que permitiu que eles fossem, porque eles tinham um problema que a gente já citou aqui. As empresas, elas tinham o fornecedor e ela tinha o cliente. Os outros fornecedores conseguiam fornecer para eles dentro do tempo do pedido. Então, por exemplo, eu tenho 120 dias para entregar esse pedido e os meus fornecedores eles conseguem entregar no tempo adequado. Mas eu tinha um fornecedor que era uma peça crítica e eu não tinha como estar comprando ele muito antecipadamente. Então, essa empresa, muitas vezes, ela pagava multa por cliente e cobrava a multa desse fornecedor. E esse fornecedor pagava a multa, enfim. E houve um processo de interação muito grande. Por quê? Houve um processo de mapeamento de fluxo de valor muito interessante dentro da empresa. E a empresa conversou com esse stakeholder e falou, cara, a gente pode ir aí tentar melhorar alguma coisa em você, lembrando dos contratos e das certificações, pessoal. Lembrando o seguinte, que muitas vezes a gente quer elevar o nosso nível de produtividade, o nosso nível de prestação de serviço, nós queremos jogar em outro jogo. Os nossos clientes, eles precisam ser certificados. Muitos deles não têm necessidade, mas muitos deles precisam ser certificados. Então, por exemplo, se eu tenho um parceiro que ele é ISO 9000, então ele precisa fornecer algumas situações. Mas nessa situação ele era um parceiro certificado, porém ele não tinha capacidade de entrega. Um pingo de capacidade de entrega, era muito interessante. E eles foram, na realidade, olha só para você ver que interessante. Eles não eram especialistas em mapeamento de fluxo de valor. Foi aplicado na empresa em que eles trabalhavam, através de uma consultoria, o mapeamento de fluxo de valor. E aí eles aprenderam tudo. O que eles fizeram? Eles propuseram para o fornecedor deles que eles fizessem um mapeamento de fluxo de valor. E aí, em conversa, o fornecedor falou, cara, nós somos uma empresa pequena, nós não temos essa complexidade tudo. E aí, essa empresa mandou, no caso, esse colega meu fazia parte da equipe, desse colega meu foi até a equipe, até a empresa, e prestou esse serviço. Claro que de maneira básica, mas prestou esse suporte pro fornecedor. Gente, é uma coisa interessante. Ele estava me contando, eu não vou colocar aqui porque vai ficar muito longo, mas ele estava me contando que as máquinas da empresa, eu não, era um layout muito. Quando eles chegaram na empresa, eles não precisaram nem ninguém precisou falar nada para eles. Eles já entenderam tudo na hora que eles chegaram na empresa. Sabe? Eram umas coisas assim. A máquina produzia aqui, eu tinha que pegar essa operação e levar para o outro lado do barracão. Só tinha uma empilhadeira na empresa. Quantas e quantas vezes a empilhadeira às vezes quebrava porque era uma empilhadeira velha. Então aí não tinha como. Nem a paleteira, porque era pesado, dava conta de carregar essa caixa para o outro lado da empresa. Então, eram umas coisas que a gente vai analisando, que nós vamos pensando, que nós vamos trabalhando, que a gente pensa assim, falei, cara, como que eles nunca pensaram nisso? Pessoal, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque o mapeamento de fluxo de valor parece uma coisa complexa, mas não é. Você observar a operação pensando que você precisa reduzir o tempo. E pensar o seguinte, um passo a menos que você faz com que o seu operador dê, isso no fritar dos ovos, isso vai te economizar muito tempo no final da produção. Então você vai desenhar o resultado futuro, depois você vai criar um plano de implementação. E aqui, pessoal, a gente já conversou muito disso. Desenvolva um roadmap detalhado com ações específicas, responsáveis, prazos, métricas para alcançar o estado futuro. Então é definição de ações específicas, atribuição de responsabilidades, cronograma de implementação, métricas de acompanhamento. Aqui nós temos o plano de ação, cronograma, KPIs.
Pessoal, aqui a gente já conversou um pouquinho, né, lá no ciclo PDCA, a questão de você ter um plano de ação, de você ter um movimento, tá ok? Então é aqui que a giripoca pia, digamos assim, é aqui que a gente traz todo o nosso contexto, tá ok? Na hora de implementar. E implementar melhorias. Execute as ações planejadas de forma sistemática, monitorando resultados e ajustando a abordagem conforme necessário. Execução das ações planejadas, monitoramento dos resultados, ajuste de correções e padronização das melhorias. Aqui uma boa gestão de projetos, tá? Um dashboards e auditorias. Isso aqui é muito interessante que você tenha aí equipes muito bem organizadas para que possamos trabalhar esses processos muito bem organizados. Então aqui em 6 passos, olha lá, ó. Aqui nós temos, pessoal, até 6 meses, tá ok? Para estar trabalhando dentro desse processo aqui, ó. Tá ok? O de melhoria, que a gente tem que sempre estar trabalhando. Mas os processos de VSM, tudo vai depender da complexidade que está a situação. Tem máquina que é difícil você movimentar, até por causa da instalação elétrica, hidráulica e fluvial. Então você tem muita coisa para pensar. Não é simples assim, chega ou pega essa máquina e põe para lá. Às vezes, para você mudar uma máquina de lugar, existem máquinas que elas nasceram ali, entende? Então não tem como você simplesmente pegar ela e mudar de lugar. Então muitas vezes é um desafio muito grande. Às vezes é um desafio muito grande. Então não vá nos desafios grandes. Opere nas coisas pequenas. Opere no que é fácil, tá? Não vá direto nas coisas grandes que pode ser que não dê resultados. Galera, nós ficamos por aqui. Temos esses 6 passos de implementação, tá ok? Repito, treine a sua equipe de base. Treine a sua equipe de base e treine a sua equipe de base para que ela possa de fato buscar aí quando você for implementar alguma coisa na sua na sua estratégia, toda a sua empresa trabalha e coopera com você.